E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo sobre psicologia para vocês, um vídeo um pouco mais longo, que eu trago aqui então conteúdos um pouco mais densos, né, a respeito de psicologia e tal. Muito bem, nesse vídeo aqui pessoal, eu vou falar com vocês mais a respeito desse processo, né, de recaída e de manutenção, tá certo? Desses comportamentos saudáveis que vocês estão produzindo. Muito bem, para tratar desse tema das recaídas, né, eu acho que a melhor forma de abordar isso é daquela maneira tradicional que os gregos já utilizavam, que é a respeito então da divisão comportamental que é feita de vícios e de virtudes, tá certo? Então acho que vale a pena a gente começar a definir aqui a coisa para a gente tentar entrar nessa questão ali das recaídas. Muito bem, pessoal, então o que são os vícios e as virtudes? Eu acho que a gente consegue definir de maneira bastante rápida que as virtudes, elas são os comportamentos que são guiados, ou seja, são ordenados pela nossa razão, tá certo? E os vícios são comportamentos que são guiados pelo nosso desejo, tá? Então a gente pode concluir disso de maneira bastante rápida que todas as virtudes são aqueles comportamentos que a gente executa por meio do pensamento. A gente pensa, bom, será que isso aqui é positivo fazer? Será que isso aqui é legal? Será que isso aqui é certo? E quando a gente vai lá e executa isso, ou a gente se esforça, né, apesar do desejo nos trazer para trás, a gente vai contra o desejo e faz aquele comportamento bom mesmo assim. Isso é uma virtude. O vício, em contrapartida, é aquele comportamento que o desejo muitas vezes vem, né? E a gente acaba então relutando contra ele, relutando, mas a gente acaba cedendo ao desejo, a gente vai lá então e pratica aquele comportamento que não é positivo. Por exemplo, quando a gente tem um desejo muito forte, né, de repente consumir alguma guloseima, e a gente sabe que aquilo não pode ser feito naquele momento, a gente precisa manter, né, a dieta ali, para manter esse comportamento saudável, nossa vida saudável, a gente acaba relutando então contra esse desejo, mas no final das contas a gente acaba cedendo e a gente então consome essa guloseima, tá certo? Isso então a gente poderia definir como vício. Então a gente pode concluir que uma pessoa virtuosa é aquela que consegue controlar o seu corpo por meio da razão, e uma pessoa viciada é aquela pessoa que tem o corpo controlado pelo seu desejo, tá certo? É como se a vontade fosse o próprio comportamento. Eu tenho a vontade, vou lá e executo. Tenho a vontade, vou lá e executo, tá certo? E a pessoa virtuosa, então, é aquela pessoa que consegue controlar esses estímulos todos, consegue pensar, parar por um momento e falar assim, ó, não, eu não farei isto porque este comportamento não é positivo para mim, tá certo? Até existe um ditado popular que o pessoal diz assim, porque o viciado ele é escravo do seu vício. E é por meio disso que a gente consegue explicar, vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que a pessoa que tem um vício, ela tem aquele vício e esse vício acaba controlando essa pessoa, ela perde a liberdade de decidir se ela quer praticar aquilo ou não, tá certo? Até de maneira um pouco mais agressiva, né, vamos dizer assim. Uma pessoa, por exemplo, que é dependente de álcool, ela dificilmente consegue ter o controle e parar de beber, tá certo? Enquanto a pessoa que não é viciada em álcool, por exemplo, ela consegue decidir, não, hoje eu vou tomar uma cerveja, ou hoje eu vou tomar um vinho, tá certo? A pessoa virtuosa, ela consegue decidir esse comportamento dela, enquanto a pessoa viciada não. Ela tenta, vamos dizer assim, evitar aquilo ali, mas o estímulo acaba sendo mais forte do que a razão dela. E quando a gente pensa nas consequências que esses vícios podem trazer pra gente, eu acho que a gente começa a perceber a coisa de uma maneira um pouco mais delicada. Vocês devem lembrar que eu falei aqui recentemente para vocês que ceder a esses impulsos, eles acabam trazendo problemas muito maiores do que simplesmente a questão da saúde, tá certo? Saúde no sentido do corpo. Então, a consequência mais imediata que a gente pode pensar é o seguinte: quando a gente sistematicamente vai cedendo a esses desejos, né, essas vozes que vão pedindo coisas pra gente, por exemplo, hoje eu posso comer uma guloseima, hoje eu posso comer um salgadinho e tal, aí vem aquela sensação de merecimento junto também, né? Não, eu mereço hoje comer um salgadinho porque afinal de contas eu trabalhei muito hoje, eu mereço tal. Então, quando a gente vai cedendo a essas vontades, a essas vozes dentro da nossa cabeça, a gente acaba fazendo com que cada vez fique mais difícil resistir a esses desejos, vocês estão entendendo? E essas vozes, esses desejos dentro da gente, acabam comprometendo a nossa relação, o nosso entendimento então com a realidade. O que acaba acontecendo? Existe um exemplo muito legal que eu gosto de um psicólogo brasileiro chamado Tiago Andrade de Vieira,
que ele fala o seguinte, quando a realidade, e realidade entende-se aqui o mundo real, né? Quando ele tenta estabelecer uma comunicação com uma pessoa que é viciada, é como se duas pessoas estivessem conversando, em que essa pessoa que é viciada, quando tenta ouvir a realidade falando, ela tá cheio de crianças em volta dela, recrutando ela, chamando, presta atenção em mim, presta atenção em mim, tá certo? Então, esses desejos, o que são essas crianças, né? São esses desejos, essas vontades que ficam ali atrapalhando enquanto a gente tenta estabelecer uma conexão, uma conversa com a nossa realidade. Então a realidade, entende-se ali, seria o nosso trabalho, a nossa convivência com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, tá certo? Então essas vozes, elas acabam comprometendo. A gente tem de fazer uma atividade agora, só que eu estou sendo incomodado por um desejo dentro da minha pessoa. E eu vou mais longe, quando a gente desenvolve essa capacidade de resistir a esses desejos que surgem dentro da gente, a gente acaba se tornando pessoas mais úteis, vocês estão entendendo? Pessoas capazes de servir ao outro, de servir a uma pessoa, de ser pessoas melhores nas nossas relações, de sermos pessoas melhores no nosso trabalho e assim por diante. Existe um estudo científico que foi feito há décadas atrás por um cientista chamado Walter Mischel, e esse estudo, então, ficou conhecido como o teste do marshmallow, tá certo? Esse experimento, então, ele acabou comprovando cientificamente tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. O que acontece? Como é que se deu esse teste, né? Esse cientista, ele recrutou cerca de 600 crianças, tá certo? Essas crianças foram separadas ali em salas, e para cada criança foi dado um marshmallow, né? Então, foi dito mais ou menos o seguinte, olha só, esse marshmallow aqui, ele é seu, né? É de você esse marshmallow. Se vocês quiserem, vocês podem comer esse marshmallow aqui agora. Mas as pessoas, as crianças que conseguirem aguardar ali cerca de 15 minutos, terão direito a um segundo marshmallow. Tá? Então, essas crianças foram divididas então em dois grandes grupos. Né? Aquelas crianças que comeram instantaneamente o marshmallow, quando foi oferecido a elas, e um outro grupo que acabou então conseguindo esperar esses 15 minutos e teve acesso então a esse segundo marshmallow. Essas crianças, elas foram acompanhadas depois de muito tempo e a constatação científica foi a seguinte: as crianças que conseguiram postergar o prazer, ou seja, que conseguiram esperar esses 15 minutos para ter acesso então a esses dois marshmallows, foi constatado que elas tiveram qualidade de vida, ou seja, fatores que indicavam que a vida delas era mais bem sucedida, certo? Tinham notas melhores na prova, tinham melhores relacionamentos, etc, etc. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é esse. Desenvolver essa capacidade de postergar o prazer, de segurar a vontade e agir por meio da razão, ele é um fator que vai definir na nossa vida a capacidade de a gente ter uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos, seja desde relacionamento, de trabalho, fatores econômicos, fatores de saúde mesmo, etc, etc. Então, novamente, como eu já disse aqui há alguns minutos atrás, o que vai definir a nossa capacidade de servir ao outro, né, de servir enfim, nosso trabalho, a nossa família, etc, etc, é essa capacidade virtuosa, tá certo? De a gente realmente conseguir postergar esses nossos prazeres. E é justamente por isso que a gente é lembrado, tá certo? Eu acho que essa é a característica positiva, esse é a grande síntese da coisa, né? Aí vem aquelas perguntas, né? Quem que não quer ter um chefe com quem a gente possa contar? Quem que não quer ter uma pessoa no nosso lado com quem a gente possa contar, tá certo? É muito bom que a gente tenha essas pessoas no nosso lado para que a gente também possa sempre contar. A gente sempre tiver um problema, a gente pode contar com essas pessoas. Mas para ter isso, evidentemente, a gente também tem que cultivar isso dentro da gente, né? Assim como a gente quer, por exemplo, vamos dizer, um pai ou uma mãe com quem a gente possa contar, nós temos de ser filhos com quem eles possam contar também, vocês estão entendendo? No final das contas, é justamente por essas nossas ações que a gente é lembrado. E o recado que eu quero deixar aqui para vocês, então, pessoal, é assim, ó, Vinícius, poxa, mas você fala tudo isso e tal, mas como é que a gente pode, então, vamos dizer, usar uma técnica, né, para tentar evitar esses prazeres momentâneos que acabam, então, virando uma espécie de vício e tal? Bom, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, é basicamente dois nesse sentido, né? É que esse desejo muito intenso que acaba surgindo na gente para consumir, de repente, algum doce, alguma coisa que vai acabar quebrando, né, a nossa dieta,
essa parte intensa, ela acaba durando ali cerca de 5 ou 10 minutos. Então, para a gente acaba sendo um período que parece interminável, né? Mas não, na verdade, se a gente cronometrar ali, a gente vai acabar percebendo que realmente eles acabam durando cerca de 5 ou 10 minutos. E passado então esse tempo que a gente consegue segurar esse desejo, a próxima etapa, vamos dizer assim, os próximos minutos, eles não serão tão intensos assim. Então, se a gente consegue passar por esse pico de desejo, vamos dizer assim, esse pico de ansiedade, a gente com certeza consegue passar pelo resto do período. E eu acho que uma outra estratégia que vocês também podem adotar nesse sentido, eu acho que daí é interessante que vocês tenham uma pessoa com quem vocês possam contar do lado de vocês. Em que sentido? Quando surge esse desejo, que é quase que incontrolável, né? Vocês tendo uma pessoa com quem vocês podem contar, de repente dentro de casa, por exemplo, vocês podem acabar traçando estratégias ali de distração mesmo. De repente, quando surge esse desejo muito intenso, que vocês então, de repente, façam um acordo ali de repente fazer uma caminhada na rua, tá certo? Esse aspecto de distração, tendo uma outra pessoa junto, faz com que o nosso foco, o foco do nosso desejo, da nossa atenção, seja outro. Quando vocês elaboram ali estratégias para, de repente, nesse momento de tensão, acabar dando uma caminhada na rua, ou acabar assistindo um filme juntos, por exemplo, isso ajuda a fazer com que esse momento intenso de desejo, ele acabe diminuindo, essa intensidade acaba caindo, então. E claro, né, que todas essas técnicas que eu trouxe aqui para vocês ao longo da semana, técnicas de relaxamento, elas também vão ajudar, evidentemente, né? Vocês tendo esse controle de se resguardar ali alguns minutos, alguns instantes sozinhos, para fazer toda essa concentração da respiração diafragmática, do relaxamento muscular progressivo, etc, etc. Isso também pode ajudar vocês nesses momentos de tensão, tá certo? E um último recado que eu quero deixar para vocês é para que vocês tenham cuidado com essas vozes da cabeça de vocês, né? Que acabam ali fazendo com que vocês enfraqueçam. E cuidado com as muletas. O que são as muletas, Vinícius? As muletas são aqueles pensamentos que nós temos, né? Ah, não, isso aqui para mim é demais, eu não preciso disso, eu sempre fui assim, eu sempre fui assado, eu não preciso me manter nessa rotina de novos hábitos, né? Então, cuidado com essas muletas, pessoal. A muleta é aquilo que acaba ajudando a gente a andar manco, tá certo? Para sempre. Então, vocês têm de ter cuidado com essas muletas. Se vocês estão envolvidos nessa prática de novos hábitos, se vocês conseguiram ali, de repente, permanecer por 15, 20 dias, um mês nessa rotina, vocês conseguem ir além, vocês estão entendendo? Então a gente tem que cuidar com esses pensamentos que acabam puxando a gente para trás. É aquela coisa, né? Para trás nem para pegar impulso, é sempre em frente, sempre em frente. Então cuidado com esses estímulos. Então os recados por hoje eu acho que eram esses, pessoal, tá certo? A gente vai se ver então ao longo desses últimos dias aqui. Valeu!